A zona rural de João Pessoa veio ser reconhecida nesse último plano diretor da agricultura e colocar segmentado nos meios onde existe o maior número de agricultores e de produtores. É essa lógica que a gente está buscando implantar hoje na utilização da verba pública publicitária do Estado da Paraíba. Acho que eu pontuei as questões principais e fico aberta aí a qualquer questionamento vindo a partir de vocês, qualquer provocação do diálogo. Eu falo como quem faz parte do partido. O PSB faz parte da base do PT hoje e tem sido um aliado muito responsável, um aliado extremamente cúmplice nas grandes matérias e nas grandes ações do governo federal. Essa aliança, ela precisa ser preservada porque o custo é muito alto. O Brasil está vivendo um momento muito delicado. O Brasil conseguiu uma certa estabilidade econômica que começou lá na construção do Plano Real. E isso precisa ser colocado, é uma construção histórica da administração pública brasileira. E nós temos aí 10 anos de uma gestão petista que avançou bastante na agenda social. Mas o Brasil precisa ser mais competitivo, o Brasil precisa ter uma estabilidade econômica garantida e cada vez mais inclusão social. E é isso que está em jogo quando a gente precipita uma disputa eleitoral. O Brasil já vive uma situação muito difícil, que a gente vive de 2 em 2 anos, uma disputa eleitoral, e em alguns lugares tem gente político e tem gente que vive só disso que não consegue sair do palanque. Isso é muito letal para a gente perde muito. 2013 é um ano de trabalho, um ano onde a gente precisa avançar e ter muito equilíbrio. Aquela onda da economia internacional que não abalou o Brasil, como a gente costume estava acostumado a ser abalado, qualquer estabilidade na economia internacional batia primeiro no Brasil, né? Batia primeiro na América Latina. E foi a Europa e os Estados Unidos que mais sofreram o impacto. Mas essa onda da economia internacional é como aquela pedrinha que a gente joga no lago, né? Ela produz a primeira onda perto de onde ela cai, mas ela vai produzindo a onda e vai chegando onde ela tem que chegar. E ela chegou na gente. Então, acho que primeiro isso, tem que ser preservado uma aliança, uma estabilidade de governabilidade, de governança, para que o PT não se desestabilize, para que o governo brasileiro não se desestabilize. E o presidente do partido, Eduardo Campos, ele tem muita visão disso. Não existe, aí foi pressuposto a sua pergunta, uma colocação de que Eduardo Campos é candidato a presidente hoje. Existe uma identificação da categoria, do segmento produtivo do país, que Eduardo é uma liderança que pode ser. Eduardo não se lançou a ser, Eduardo foi identificado por um segmento produtor do país que está identificando algumas lideranças e sondando e tendo identidade. O candidato real que está posto aí, que já está posto como candidato, é a candidatura do PSDB, que é de Aécio Neves, e que tem constado, inclusive, com um discurso crítico, opositor constante ao governo de Dilma Rousseff. O PSB está preservando, tem duas questões. Primeiro, todo partido tem legitimidade de pleitear o processo eleitoral. Segundo, esse partido tem sido muito responsável com a aliança que está firmada no momento. Eduardo é um cidadão muito consensuoso. E o partido PSB tem tido uma gestão muito exitosa na região Nordeste. A região Nordeste tem sido o cenário que tem chamado a atenção do Brasil para a gestão do PSB. O PSB tem uma boa gestão no Ceará, o PSB tem uma boa gestão na Paraíba, o PSB tem uma boa gestão em Pernambuco. A Paraíba saiu depois, nós só estamos entrando no 3º ano de uma gestão do PSB em nível estadual. E tem também agora no Piauí uma gestão do PSB que já chama atenção. Então é o Nordeste que está colocando o PSB no cenário nacional. Eu acho isso muito inusitado, porque o Nordeste nunca conseguiu fazer isso. O Brasil sempre foi governado historicamente pela política do café com leite. Ou você está em São Paulo, ou você está em Minas Gerais. Convenhamos que Lula, apesar de ser nordestino, se fez em São Paulo. E Dilma é Minas Gerais. Então nós temos essa tradição. Acho salutar sair desse eixo, eu como pessoa e como cidadã.
Mas essas coisas não estão dadas, não. Eu acho que a gente não deve precipitar. 2014 deve ser discutido em 2014. As forças políticas elas vão se consolidando nesse período. A nossa responsabilidade hoje é não desestabilizar o governo Dilma, é não desestabilizar o governo brasileiro. E nisso, tanto o Ricardo como o presidente Eduardo Campos têm muita consciência e muita responsabilidade. Se você passar uma régua, era um amigo meu que dizia isso, no nosso mapa, do litoral a 100 quilômetros você tem mais de um terço da população do estado concentrada nessa região. A região metropolitana de João Pessoa é a região de maior densidade demográfica nossa, de maior populacional. Então, quando você investe nos meios de comunicação de lá, você está atingindo quase metade da população do estado. Faz sentido para algum tipo de mídia que você quer ter um alcance numérico, não qualitativo, mas quantitativo, a concentração dessa mídia é muito maior. Do mesmo jeito que você tem alguns sistemas hoje que ela tem a maior audiência medida. Então você, quando vai pagar na grade de mídia, você vê que ele cobra mais, porque ele sabe qual é o seu recall, ele sabe qual é o seu recurso. Então existe uma lógica que é essa. O que nos falta, e aí isso é uma construção, não é uma coisa que você, porque pensa diferente, porque assim o papel muda, é uma construção do cotidiano, da gente começar a ter uma maior visão da produção da polícia nessa grade que é considerada do Estado. O Estado precisa saber, o Estado como um todo, precisa saber o que é feito, o que é vendido no Estado como um todo. E os meios de comunicação não têm isso. Por exemplo, nós temos hoje na Paraíba 34 cidades que não pega a emissão de nenhuma produtora de televisão da Paraíba. Que pega por parabólica, que pega produção de São Paulo, produção de Fortaleza, mas não pega da Paraíba. Essa cidade ela não sabe o que é que se passa na grade programática, ela não conhece notícia de televisão, notícia com imagem produzida na nossa realidade local, ela conhece de outros lugares, ela não está sintonizada. Existem vários territórios com verdadeiros apagões, do ponto de vista inclusive da oralidade. Tem lugar onde só chega a rádio comunitária. E a rádio comunitária ela é impedida de receber verba pública por conta de uma legislação draconiana que defende os grandes meios de comunicação. É a realidade que a gente tem que ser desconstruída. A gente precisa avançar no sentido da democracia e da democratização dos meios de comunicação. Essa é uma briga muito grande, porque a gente sabe que no fundo, se você vai analisar e estudar as concessões dos meios de comunicação, elas estão interlaçadas aos grupos políticos e aos interesses políticos, principalmente as maiores. Aqui e ali você tem um ou outro que se comporta diferente e que faz comunicação pela comunicação. Mas você tem isso na origem da legislação da comunicação brasileira. Então nós temos que avançar muito como país e como sociedade. E a Paraíba reproduz isso culturalmente. Esse esforço e essa mudança de mentalidade, esse governador, esse governante que não tem séquito, que não anda cercado de pessoas e protegido, que vai de peito aberto, que transita esse estado todo, vendo as necessidades e respondendo por ela, essa diferença faz com que todo mundo que siga ele reproduza essa diferença. Então, assim, a gente está quebrando uma cultura. Quando é que vocês têm importância? Quando o governador vem para cá, são vocês que têm importância para ouvir o governador, para difundir a ideia, para chegar perto. Eu acho que você tem toda a razão. Isso aí não tem uma resposta para dizer assim, não tem uma defesa a fazer. Eu estou na secretaria desde dezembro. No final do ano nós não fizemos nenhuma confraternização com os meios de comunicação. A gente não enxergava como fazer. Tinha sido um processo de disputa eleitoral 2012 na maioria dos municípios. Eu cheguei em dezembro na secretaria. O FPE no ano passado, eu volto à questão política, que é a preocupação que o Brasil deve ter, não a disputa partidária. O nosso FPE desceu setembro, novembro, dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele tinha uma projeção de crescimento e ele foi caindo essa projeção de crescimento até cair de fato. Então nós fechamos o ano com uma folha muito delicada, a verba de publicidade, a verba de comunicação devia preservar os contratos e não o festejo. E esse governo é um governo sério nesse sentido, então não fizemos.
No momento que for oportuno e que for possível fazer uma convergência entre os profissionais de mídia e os gestores públicos, para a gente fazer aquele famoso e necessário balanço, o accountability, para prestar contas, para vocês saírem difundindo isso, nós vamos fazer de maneira ou regionalizada ou vamos trazer para o território central do Estado, para que haja uma maior mobilidade e não uma concentração na capital. Eu acho que gestos como esse começam a fazer a mudança de mentalidade. O critério para investimento em verba pública é que essa não pode mudar muito, porque essa tem que respeitar, inclusive, os padrões do Tribunal de Contas. Você não pode fazer com uma verba pública publicitária o que pode ser feito em outras políticas públicas, que é por conta da desigualdade, às vezes você investe mais onde tem menos. Nesse caso, não. É preciso que a verba publicitária invista mais onde tem maior alcance. Essa é a lógica. A não ser nessas questões específicas. Não vou fazer uma publicidade de Bolsa Família e vou botar numa rádio que agrada a cara, mas ela atinge, a audiência dela é o segmento A e B. Eu preciso atingir o segmento C, D e E da sociedade, que geralmente é o beneficiário dessa política. Então, essa lógica a gente está cada vez mais implementando. Eu vi a utilização da verba pública muitas vezes utilizada de maneira muito irracional. Isso a gente está evitando.